Olá, bem-vindos a mais uma live da comunidade Shalom. Nosso evento já vai começar. Antes, se inscreva no nosso canal no YouTube. É muito fácil, basta acessar shalom.org.br/YouTube e confirmar sua inscrição. Ative também o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Você já está inscrito? Interaja ao vivo no chat durante a transmissão. Aproveitem mais este conteúdo que preparamos para vocês. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Queremos agradecer a sua participação nesta atividade da comunidade Shalom. A Shalom é uma comunidade pluralista, igualitária e inclusiva em São Paulo, que se llama Sorti. E neste momento que nós temos que reinventar, viramos de alguma maneira sinagoga digital. Nossa tradição histórica se adapta às circunstâncias e nós temos uma nova oportunidade de estar com vocês, cuidando nós, cada um na sua casa, mas ao mesmo tempo ficamos próximos de cada um de vocês. E nós temos o privilégio, a honra de ter conosco a Dr. Salmo Raskin, que vai nos falar sobre se o judaísmo, ser judeu, está ou não em nosso DNA. Eu queria convidar a Raquel, nossa diretora do ensino, a nossa Soferet, para apresentar a nosso ilustre palestrante. Oi, é uma honra para a gente ter o Dr. Salmo aceito o convite. Eu ouvi falar e realmente me intrigou, me deu muito o que pensar e a gente está realmente agradecido, como o Rabino falou. O Dr. Salmo é casado, tem 2 filhas, 56 anos, possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Pediatria também pela Universidade Federal do Paraná em Genética Médica, pela Universidade Vanderbilt, Nashville, no Tennessee, Estados Unidos. É doutor em Genética, diretor do Centro de Aconselhamento e Laboratório Genética, em Curitiba. Membro da Sociedade Brasileira de Genética Médica, do qual foi presidente por 2 mandatos. É membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, na qual atualmente é o diretor científico do Departamento de Genética. Foi um dos primeiros brasileiros a fazer parte do projeto Genoma Humano e tem 250 publicações científicas indexadas internacionalmente, contando. Amigo dos amigos nossos da Shalom e agora o mais novo amigo do coração. Espero que vocês gostem muito do que ele tem para nos ensinar. Bem-vindo, Dr. Salmo, muito obrigada. Shalom para todo mundo, é a primeira coisa que eu posso e devo dizer, e Todá é a segunda, né? Obrigado a Mora Raquel, ao Adam e a todos da comunidade Shalom por me darem essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês sobre um assunto novo, intrigante e até certo ponto, por que não dizer polêmico também, né? Eu espero, nos próximos minutos, poder mostrar para todos vocês os grandes avanços científicos que aconteceram nos últimos anos na investigação de ancestralidade do povo judeu. Bem, antes mesmo de começar, quero dizer que tudo que eu vou falar aqui tem embasamento científico, e vocês vão notar, inclusive, que eu mostro e gosto de mostrar, como pesquisador que sou, as referências dos artigos científicos todos que vão ser mostrados aqui para vocês, e também já me colocar à disposição para depois, se alguém tiver interesse por algum tópico específico do que eu vou falar e quiser algum artigo científico, obviamente estarei à disposição. No final até deixarei meu e-mail de contato aí para vocês. Então, sendo assim, eu vou compartilhar aqui uma série de slides e vou começar a minha fala, e depois, se eu não falar tanto assim, né, nós vamos ter um tempo para fazer perguntas no final, tá bom? Então, vamos lá.
Muito bem. E aqui começamos, então, a nossa jornada de mais de 5.700 anos para falar nos próximos minutos, né? E essa pergunta, claro, o título da minha conversa com vocês hoje, ela tem um duplo sentido, né? Tem um sentido biológico, né? Se está no nosso material genético mesmo, algo que compartilhamos entre judeus, né? Ou se está no nosso íntimo, né? Que o DNA é a coisa mais íntima e única que nós temos. Então, fica essa pergunta que vai ficar também quase como se fosse o último slide para vocês pensarem depois. Eu sou obrigado a falar algumas coisinhas de genética no começo, não se preocupem, tá? Não vou falar muito profundamente, não, é só para vocês terem uma base, lembrarem algumas coisinhas de genética para poderem entender melhor a segunda parte, que obviamente é a mais importante, onde eu vou mostrar as aplicações desses conhecimentos de genética no estudo da ancestralidade do povo judeu. Então, só lembrar coisas bem simples, né? Um adulto tem trilhões de células no seu corpo e dentro de cada célula está o nosso material genético, né? Esse material genético, ele pode estar em dois lugares da célula. Um bem aqui no centro da célula, né? Que a gente chama de núcleo, onde estão os cromossomos, todos vão começando a lembrar das aulas de genética, né? E ainda dentro da célula, mas fora do núcleo, existem essas organelas múltiplas aqui, chamadas mitocôndrias. E dentro das mitocôndrias também tem um tipo de DNA, que se chama, né? DNA mitocondrial. Ele é diferente do DNA do núcleo, mas não deixa de ser um material genético e herdado também. E vai ser importante a gente entender como que isto funciona, né? Então, mais uma vez, mostrando primeiro o núcleo, com os cromossomos, e daí se a gente entrar lá dentro do núcleo e for ver os cromossomos, dentro dos cromossomos é que está o famoso DNA, né? A famosa molécula do DNA. Ela, então, compõe os cromossomos, está lá dentro dos cromossomos. E se a gente entrar agora dentro da molécula do DNA, nós vamos começar a ver isso aqui, que parece as duas tábuas da lei, mas não é, não é. Isso aqui são só duas sequências do nosso código genético, o nosso DNA, que é composto por uma sequência gigantesca dessas letras bioquímicas. E aqui esse slide é só um demonstrativo, porque se a gente fosse trazer aqui todo o genoma contido dentro do núcleo de cada célula do corpo humano, nós teríamos 3 bilhões dessas letras. Este que é o genoma humano, que o próprio projeto Genoma Humano desvendou, né? Para mostrar como não caberia num slide, né? Para vocês entenderem aonde caberia, se fossem essas letrinhas cada uma, né? No formato de tamanho de A4, então nós teríamos que ter 1.500 volumes de 700 páginas cada um. Que tal, né? É uma enciclopédia bem grande que nós temos dentro do núcleo de cada célula. E não determina a vida, mas é uma parte muito importante da nossa vida, né? Esses livros aí, essa enciclopédia e mais o meio ambiente determinam a nossa vida, né? E é disso muito que nós vamos falar hoje aqui. Essa sequência de 3 bilhões de letras, né? Ela é igual, ou pelo menos 99,9% dessa sequência é igual entre dois Homo sapiens qualquer. E, aliás, é por isso que nós somos Homo sapiens, porque nós temos essas sequências super parecidas e é isso que faz com que a gente pertença, né, a Homo sapiens. Então, vejam que, por um lado, nós somos extremamente parecidos um com o outro, né? Temos alturas parecidas, peso parecido, cor dos olhos nem varia tanto, cor da pele não varia tanto, cor do cabelo não varia tanto, né? Porque 99,9% dessas sequências são iguais em todos nós, de 3 bilhões de DNA. Nós vamos voltar a esse assunto para falar sobre isso no final, né? Bom, mas, então, 0,1%, né, dessas letrinhas podem variar de pessoa para pessoa, isto sem causar problemas de saúde maior, apenas como variabilidade mesmo. Então, nós estamos falando de 3 milhões dessas letrinhas variando entre cada um de nós. E essa variabilidade
de letrinhas entre cada um de nós, ela pode ser explorada hoje pelas análises genéticas, que a genética evoluiu muito, né, nos últimos 10, 20 anos, e nós temos capacidade de, com uma gota de sangue, ou até com a saliva, se for o caso, estudar essa variabilidade dessas 3 milhões de letrinhas, e também, como nós vamos ver, como que elas passam de geração em geração. Então, aqui nós estamos vendo mais uma sequência dessas do DNA, e aquilo que está em azul ou em vermelho seriam as letrinhas que poderiam variar entre o meu DNA e o seu. E o resto, aquelas sequências constantes, né? Então, voltando agora para o núcleo da célula, nós temos os cromossomos, 22 pares de cromossomos são chamados de autossomos, né? E esse último par aqui embaixo é o dos cromossomos sexuais, que no homem é um cromossomo X e um pequeno chamado Y, e na mulher são 2 cromossomos X e a mulher não tem o Y. Então, que já é importante porque nós vamos, a partir de agora, começar a ver que se só o homem tem o DNA do cromossomo Y, este DNA, estudado de geração em geração, pode nos trazer informações bem interessantes sobre as linhagens paternas de um homem, né? Nesse caso, nós vamos ver daqui a pouco uma situação para estudar a ancestralidade de uma mulher. Depois nós vamos ver como estudar a ancestralidade tanto de homem quanto mulher, tudo junto. Mas primeiro nós vamos ver a ancestralidade dos homens aqui no Y. Então, mostrando mais uma vez os cromossomos do homem, um X e um Y, e da mulher, 2X, né? Então, este Y desse homem, de quem que ele herdou? Só pode ter herdado do pai dele. A mãe dele nem tem cromossomo Y. E o pai dele herdou de quem esse Y? Do pai dele. Tá? E assim, por gerações e gerações, nós vamos ver, né, que tanto homens como mulheres têm um X, né? O X pode ser herdado tanto do teu pai quanto da tua mãe, mas o Y não, né? Então, aqui nós estamos vendo o Y sendo herdado de gerações para gerações, para gerações, para gerações, e daqui a pouquinho nós vamos ver que este material genético do Y ele não muda muito de geração para geração, mas muda um pouco. E essa mudança nós sabemos quanto é, e temos uma ideia, vamos colocar assim, né, de quanto em quanto tempo pode mudar alguma coisinha no Y. Então, se eu comparo o meu Y com o Y de um outro homem, eu tenho uma ideia se nós temos uma mesma ancestralidade do Y, ou se nós temos uma ancestralidade completamente diferente. Também tenho uma ideia, se eu tiver a mesma ancestralidade, se o Y dele é igualzinho ao meu, ou tem um pouquinho de diferença. E se tiver um pouco de diferença, a gente pode calcular há quanto tempo eu e este homem tivemos um ancestral em comum. Essas são as bases de tudo que nós vamos fazer aqui, estudando o cromossomo Y inicialmente. Então, aqui estou eu, nessa foto. Aqui está o meu pai. Aqui está o meu avô, pai do meu pai. E aqui está o pai do meu pai. E aqui está o pai do meu pai, né? São estudos que eu venho fazendo há muito tempo, obviamente, como geneticista, né? Então, eu conheço a ancestralidade da minha família para 6 gerações atrás, né? Então, todos esses homens aqui têm a mesma sequência de DNA do cromossomo Y. E também os que vieram antes dele também, que a gente não sabe nem quem são, né? Mas, se a gente sabe esses Y aqui, e sabemos por causa do meu Y, como é que é o de todos esses aqui, a gente pode estudar de parentes nossos, por exemplo, que ficaram na Rússia e não imigraram para o Brasil, como os meus ancestrais imigraram para o Brasil, e assim, sem entrar em muitos detalhes, eu conheci e encontrei esta pessoa aqui, que tem exatamente o meu Y lá na Rússia, e não por coincidência, o sobrenome dele é Raskin, como o meu, e não por coincidência, o marcador genético Y dele é exatamente igual ao meu. É como se fosse uma chapa de carro aí, né? A chapa de carro dele é igual ao meu. Depois entrei em contato com ele há mais ou menos 2 anos atrás e nós somos parentes próximos, simplesmente isso, né? Parte da família ficou na Rússia há 100 anos atrás. Em 1912, o meu avô, esse aqui, migrou para o Brasil. E depois nunca mais nós soubemos sobre ninguém da Rússia. Bom, então eu encontrei ele e hoje nós temos um grupo de WhatsApp com ele e com todas as pessoas da família, que são vários irmãos. Isso foi encontrado através dos testes de DNA
é bem interessante, né? Aqui uma brincadeirinha só, para não ficar muito pesado essa história de genética, né? Eu botei aqui quais os genes que a gente podia encontrar no cromossomo Y dos homens judeus, né? Então, esse gene aqui, que provoca a troca obsessiva do canal de TV, né? Esse aqui que impede de perguntar sobre a localização quando está dirigindo. Esse aqui que é a relutância a expressar emoções. Esse é memória excepcional para piadas. Amnésia para datas de aniversário. Esse aqui que dá uma aversão ao shopping center, né? A inobservância de detalhes fica aqui no Y e a adoração ao futebol, como meu time aqui, fica bem no pontinho de baixo. Brincadeiras à parte, o Y tem seus genes, né? E a gente pode traçá-los. Agora eu queria falar um pouquinho do DNA que fica dentro das mitocôndrias, que é outro tipo de DNA. E ele tem uma peculiaridade muito interessante, que é justamente o contrário do Y. É o contrário da herança do Y. O nosso DNA, de todos nós, homens e mulheres, ele veio única e exclusivamente, o DNA mitocondrial, veio única e exclusivamente da nossa mãe. O nosso pai não passa o DNA mitocondrial para frente, só a mãe que passa. E a mãe recebeu esse DNA mitocondrial dela de quem? Da nossa avó materna. E a avó materna recebeu da bisavó materna. Então, da mesma maneira que o Y e o DNA do Y é um excelente marcador para a linhagem patrilínea, paterna, o DNA mitocondrial é um excelente marcador para a linhagem materna, tá? Então, o teu DNA mitocondrial é herdado só da tua mãe, que herdou da mãe dela, que herdou da mãe dela, que herdou da mãe dela, que herdou da mãe dela. Então, estudando o DNA mitocondrial de uma pessoa, nós podemos ter uma ótima ideia sobre a ancestralidade matrilínea dessa pessoa. Estão vendo? Não é difícil. Estudando o DNA do Y, linhagem patrilínea. Estudando o DNA mitocondrial, linhagem matrilínea. Então, aqui está a linhagem matrilínea pelo DNA mitocondrial. E aqui estou eu novamente, agora minha mãe, né? Então, o meu DNA mitocondrial, que é a plaquinha do carro dele está aqui embaixo, né? Obviamente, tenho isto porque herdei da minha mãe, que tem isto porque herdou da mãe dela, mais conhecida como minha avó, e que tem isso porque herdou da nossa bisavó, que viveu lá na Polônia, né, na década em 1900, mais ou menos, e assim por diante, né? Então, analisando o meu DNA mitocondrial, a gente pode ver que ele tem esse marcador aqui, que daqui a um minuto eu vou explicar como é que chega nessa placa aqui, e também mais tarde, se vocês lembrarem, vocês vão lembrar que esta marca no DNA mitocondrial está presente em boa parte dos judeus Ashkenazi, né? E isso não é uma coincidência, como daqui a pouco nós vamos ver, vocês vão lembrar da história do meu DNA mitocondrial. Aqui também alguns genes situados no DNA mitocondrial, né? O gene do sentimento de culpa, da Erich Mammer, né? Aqui o gene a tendência ao sofrimento, o gene do sacrifício pelos filhos, a importância das refeições, fica bem aqui, né? E depois a importância de repetir as refeições, fica aqui, né? A importância de comer tudo, do planejamento a muito longo prazo e do gene que fala que só os meus filhos são o máximo, né? Então, vocês todos já se identificaram com isso aqui, já estão vendo que nós temos algo em comum, tanto no nosso DNA mitocondrial quanto no nosso Y, né? À medida que as gerações vão passando, este material genético tem que se dividir, né? Então, ele dobra e divide ao meio para ficar igual nas próximas gerações. E na hora dele dividir, acontecem erros de edição nessas letrinhas do nosso livro genético de 3 bilhões de letras. Erros. Mas esses erros não significam problema de saúde. Pelo contrário, na grande maioria das vezes, eles só geram variabilidade de pessoa para pessoa. Então, aqui tem uma pessoa que na sequência tem um G, pode ser que o filho dela agora tenha um A. Uma troca de uma letrinha, novamente nós estamos vendo a troca de letrinhas aqui, né? Então, essas trocas de letrinhas podem ser acompanhadas de geração em geração, né? Ledor, vador, nós podemos testar pessoas, até aquelas que estão vivas, obviamente, e acompanhar essas trocas de letrinha. E aí vem uma pergunta que eu já deixo para vocês, que chega a ser até um pouco estranha, né?
todo mundo que está aqui, e também aqueles que não estão aqui com a gente hoje, todos têm 2 pais, né? E todos têm 4 avós. Todos têm 8 bisavós, e 16 tataravós, e 32 tetravós, 64 petavós, né? Então, se você pegar 11 gerações para trás, tem 4.094 pessoas, né, que são os teus ancestrais. Se você estudar 1.000 anos para trás, você teria 1 trilhão de pessoas que seriam os teus ancestrais. Mas espera aí, será que tinha na população do planeta Terra 1 trilhão de pessoas há 1.000 anos atrás? Acho que não, né? Nós temos 7, 8 bilhões hoje. Imagina se tinha 1 trilhão de pessoas. Então, como é que pode isso aí? É um paradoxo, né? Porque que nós temos, cada um, todos esses ancestrais, nós temos. Mas como que não tinha 1 trilhão de pessoas? Então, existe esse fenômeno chamado, né, perda dos ancestrais. Então, isso acontece por o quê? A gente pode ver um exemplo nesse quadro aqui, né? Que você começa a ver 3 pessoas aqui, 1, 2 e 3, e para cima são as gerações. Aí você vai vendo o pai, a mãe deles. E quando chega, por exemplo, aqui, bem onde está minha flechinha aqui, com 9 gerações para trás, todos eles têm um ancestral em comum. Então, é o ancestral em comum de todas essas 3 pessoas, de modo que não vai haver 1 trilhão de pessoas lá para cima, porque existem ancestrais em comum de todos nós. Tá? Então, isso explica aquele paradoxo anterior, e aqui já começa a falar alguma coisa sobre nós judeus, porque nós judeus temos esses ancestrais em comum, muito em comum, né? Eu diria até que mais em comum do que outras populações. Tá? Aqui está o ancestral em comum e aqui está as linhas. Muito bem. Dito tudo isso, vamos ver como que a gente usa essas análises do cromossomo Y e do DNA mitocondrial para compreender a ancestralidade. Então, o cromossomo Y muda cada letrinha dele, do DNA dele, né? Muda a cada 144 anos. Demora para mudar, tá? Mas se tiver uma letrinha diferente entre eu e um outro homem, só uma letrinha diferente, é porque nós temos uma distância de ancestralidade, né? De 144 anos atrás, provavelmente nós tínhamos um ancestral em comum. No DNA mitocondrial é muito menos, olha, a cada 3.500 anos é que muda uma letrinha do DNA mitocondrial. Impressionante, né? Então, você pode traçar isto por muitas e muitas gerações. Vamos dar só um exemplo aqui. Imagina essa pessoa A, B, C, D e F, né? Então, dá para ver claramente que a pessoa A e B têm a mesma sequência de letrinhas, né? Então, elas formam um determinado grupo que nós vamos chamar aqui de L1. Já a pessoa C já tem uma letrinha diferente aqui em vermelho, né? Então, ela já forma um outro grupo, tá? Já a pessoa E e F, eles são iguais entre si, mas são diferentes dos 3 primeiros. Já formam um outro grupo. E a pessoa D já forma um outro grupo. Pronto, vejam só. Se formou aqui uma árvore, que nós damos um nome chique para ela, chamamos de árvore filogenética. É uma árvore genealógica baseada nas diferenças das letras do DNA. E é claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, obviamente, mas eu só queria mostrar para vocês como que fica uma árvore dessas só das sequências do cromossomo Y, analisando várias populações do mundo. Então, hoje nós sabemos, através desses estudos, quais são essas sequências do Y mais presentes em cada população, geográfica, principalmente, né? Então, tem uma distribuição desses marcadores do Y que nós já sabemos no mundo inteiro. A mesma coisa no DNA mitocondrial. E nós já sabemos no mundo inteiro também quais são as características principais do DNA mitocondrial de cada população. Claro que cada população pode ter mais de uma dessas características, mas sempre uma prevalece e nós já sabemos. E sabemos isso, agora nós podemos tipar o DNA de uma pessoa qualquer e ver se ela está parecida com qual dessas populações. São explicações, de certo ponto, simplistas, mas espero que estejam compreendendo como é que a gente faz a análise de ancestralidade. E agora, então, nós vamos começar a usar isso para responder perguntas... Não, responder não, né?
tentar responder perguntas bem fáceis. Vamos começar por uma bem fácil, assim, né? Adão e Eva existiram? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? E já vou começar a responder dizendo que, obviamente, a gente não sabe, né? Mas você pode traçar o DNA do Y, né? De várias pessoas de vários continentes, você pode ter uma ideia desse ancestral masculino, né? Então, aqui nós temos, né, a descrição, né, desde Adão, né, até Shem, que foi filho de Noah, né? Toda a linhagem masculina aqui, que em tese, vamos usar esse tipo de palavra assim, em tese, é ligada pelo mesmo cromossomo Y, né? E já foram feitos vários estudos populacionais e que mostram basicamente o seguinte: a maior variabilidade de DNA no Y é em populações da África. Todas as variabilidades dos outros continentes podem ser explicadas pela variabilidade da África. Como aquelas bonecos russos, que você vai pondo um dentro do outro, todas as populações do mundo cabem dentro da população da África. E com isso a gente pode estimar também que há mais ou menos 300 mil anos atrás, né, existia então a população, os primeiros Homo sapiens na África, e de lá eles saíram para o resto do mundo há mais ou menos 60 a 100 mil anos atrás, eles expandiram para o resto do mundo. Mas o primeiro homem, o primeiro grupo de homens, talvez fosse mais justo falar, né, que a gente usa entre aspas aqui o Adão genético, né, ele estava lá na África e a gente pode saber desde quando que ele estava lá. E analisando o DNA mitocondrial, a gente pode fazer a mesma coisa em relação a Eva. E não por coincidência, né, mas por estudos populacionais, a mesma coisa. A maior variabilidade no DNA mitocondrial está na África. Todas as outras populações do mundo podem ser explicadas pela variabilidade de DNA que a gente encontra na África. Então, esse primeiro grupo de mulheres, vamos dizer assim, surgiu lá na África, né? Então, esse aqui é um trabalho de 2013, muito importante, um trabalho histórico que mostrou justamente que esses primeiros ancestrais masculinos viveram em épocas não muito diferentes dos primeiros ancestrais femininos. Tá? E esse trabalho aqui, né, de Posnick e colaboradores, eles compararam a sequência do cromossomo Y em 69 homens de várias regiões do planeta e concluíram que o ancestral mitocondrial desses homens foi um grupo de mulheres que viveu entre 99 mil e 148 mil anos atrás. E o do Y, entre 120 mil e 156 mil anos atrás. Então, reparem que, se você quiser, você pode olhar para esses números como você quiser, né? Mas se você quiser olhar para eles e dizer que será que então não teve um Adão e uma Eva que viveram na mesma época e quem sabe na mesma região lá na África, não sabemos responder que não, tá? Mas mais provável é que não seja um Adão e uma Eva, mas sim vários homens e várias mulheres que viveram no mesmo momento e dali começou os Homo sapiens, né? Agora vamos falar desse grupo aqui, né, judeus, né? Primeiro vamos só trazer à tona algumas informações sobre os judeus hoje em dia, que a gente olha para esses números e às vezes a gente se surpreende, né? Quantos nós somos, onde nós estamos? São 17 milhões, eram 17 milhões de judeus antes do Holocausto, né? Compreendiam 0,8% da população mundial. Bom, depois do Holocausto, todos nós, infelizmente, sabemos que o número se reduziu a 11 milhões, né? Hoje somos 15 milhões, 0,2% da população mundial, né? Reparem que nem chegamos perto do que éramos antes ainda do Holocausto, o tamanho foi essa tragédia, né? Aqui eu coloquei a população do Paraná, que é meu estado, né? É de 11,3 milhões. Então, forçando um pouquinho a barra aqui, quase que cabe todos os judeus do mundo no estado do Paraná, para a gente ter uma ideia, né? E Israel agora que eu digo, não há muito tempo, né? É o país que tem mais judeus no mundo. Antes não era, né? Mas agora é. E a explosão demográfica de judeus em Israel foi algo impressionante, né? Começando com 873 mil na época da independência para 8,5 milhões, né? E hoje
42% dos judeus do mundo vivem em Israel. Israel e os Estados Unidos têm 82% dos judeus do mundo. 18 países, só 18 países, têm 98%. Não é incrível? E 70% vivem só em 20 cidades. Então, são números que fazem a gente assim arregalar os olhos, né? Será que, então, com essa dispersão pelo mundo todo, que todos aqui conhecem profundamente, né? Será que existe o que a gente poderia chamar de um povo judeu hoje em dia? O que a gente pode aprender sobre a história antiga dos judeus a partir do DNA dos judeus contemporâneos com esse tipo de investigação? Dada essa história do nosso povo, que é impressionante, de migração, casamentos entre si, conversão, assimilação, diminuição do tamanho da população drástico, aumento drástico da população em vários momentos, casamentos mistos, crescimento de 100 vezes na população dos últimos 500 anos, seriam os judeus contemporâneos, teriam eles uma ancestralidade única ligada ainda ao Oriente Médio? Ou as comunidades judaicas atuais são mais parecidas com suas comunidades locais não judaicas? Talvez essa seja até a principal pergunta que os testes de DNA são capazes de responder, né? Então, vamos começar a ver algumas coisas aqui. Lembrando, né, das nossas castas religiosas, Koanim, né, que são 4% aproximadamente, né, dos judeus atuais, dos homens judeus atuais, né? Levim, 8%, e o resto Israel, né? E aqui, num grupo como esse, eu não preciso nem entrar em detalhes, todo mundo sabe, né, que os Koanim são os descendentes de Aaron, né? Aaron Cohen, o primeiro sacerdote, né, que era neto de Levi, isso aqui é importante, neto de Levi, né? E os Leviim, bom, descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacob. E Israel, os outros, né? Mas conta a nossa tradição que os Koanim, quem é Cohen? É o filho do Cohen. E este Cohen pai, por que ele é Cohen? Porque o pai dele era Cohen, né? E por que o pai dele era Cohen? Porque o pai do pai dele era Cohen, né? Então, aqui vocês começam a ver uma tradição, né, uma cultura, né, uma história que segue a linhagem patrilínea. E há poucos minutos atrás nós falamos para vocês do marcador de DNA, que também segue a linhagem patrilínea, que é o do Y, né? Será, então, que aquelas pessoas que se auto-intitulam, se é que podemos chamar assim, Koanim, né? Será que eles têm alguma característica, não característica física, nem característica que dê a eles qualquer vantagem ou desvantagem? Não é nada disso que nós estamos falando. Daquelas letrinhas que variam, de 3 milhões de letrinhas que variam de pessoa em pessoa, será que aqueles que dizem que são Koanim têm letrinhas em algum lugar do seu genoma, principalmente no Y, mais parecidas entre si do que aqueles que não se dizem Koanim? Isso é possível, então, estudar, né? Você pega um grupo grande de pessoas que se auto-intitulam Koanim, analisa a sequência do DNA do Y deles, pega um grupo grande de pessoas que não é Cohen e analisa as mesmas sequências de DNA do Y, né? E isso, então, já foi feito, né? Lembrando que a tradição dos Koanim foi estabelecida mais ou menos 3.250 anos atrás, mais ou menos umas 130 gerações, e esse aqui foi um dos autores mais importantes que estudou isso, né? Hammer e colaboradores analisaram o DNA do Y com este intuito mesmo dos Koanim, né? E encontraram alguma coisa. Né? Então, eles encontraram uma determinada peculiaridade genética dentro do cromossomo Y, que leva esse nome aqui, P58, que está presente em cerca de 46% dos homens contemporâneos que se auto-identificam como Cohen, tanto Ashkenazi como não Ashkenazi, tá? É pouco frequente, bem pouco frequente nos Levim, existe nos Levim, mas olha só, né? 46% versus 1,5%. E bem pouco presente em quem não é judeu. Tá? Então, aqui nós começamos a nossa conversa de maneira mais séria, não é verdade? E aqui já ficam as perguntas para vocês começarem a
a pensar, né? E analisando as trocas de letrinhas do Y, como falei para vocês, que mudam há cerca de 140 anos, uma letrinha, foi possível estimar que a variabilidade que existe entre esses Kohanim data mais ou menos de 2.570 anos atrás. Ou seja, que eles tiveram um ancestral em comum, todos esses que se auto-intitulam Kohanim, há mais ou menos 2.570 anos atrás. Provavelmente originada no Oriente Médio, né? Antes da dispersão da diáspora. Tá? Lembrando que a tradição dos Kohanim foi estabelecida mais ou menos 3.250 anos atrás. Aqui está, sem entrar em muitos detalhes, os 12 pontos do nosso material genético, de todas as pessoas, e quando a pessoa tem essa ancestralidade bastante associada com os Kohanim, ela tem esses numerozinhos, que simbolizam, claro, uma característica genética, né? Não é um número, obviamente, nesses 12 lugares aqui. Então, são 12 pontos que são estudados dentro do Y, e se você tiver determinada letra bioquímica nos 12 pontos, é muito provável que você, né, tenha uma ancestralidade Cohen e também, por tabelinha, uma ancestralidade judaica. Né? Mas, recordando, a maioria das pessoas que são, inclusive Cohen, não tem esses marcadores. Né? Então, isso é importante ressaltar também. E os Levim, a mesma coisa. Né? A mesma história, depois que fez o estudo dos Kohanim, alguém falou, peraí, deixa eu estudar os Levim, porque a tradição é a mesma, não é verdade? A partir de pai para pai, para pai, para pai, para pai, e esses marcadores e esses pesquisadores estudaram os Levim e viram que essa sequência com esse nome aqui, vejam só, está presente em 2/3 dos Levim Ashkenazim. Aí ficou mais forte ainda do que a história dos Kohanim, que era 40 e poucos por cento, aqui chega a 66%. 2 em cada 3, né, dos Levim Ashkenazim tem este marcador aqui. Então, é mais ou menos, né, 320 mil homens hoje que são descendentes desse ancestral Levi Ashkenazi nas suas linhagens masculinas diretas. E ele era não apenas judeu, mas muito provavelmente Levi e Ashkenazi. E surgiu há cerca de 1.743 anos atrás, no Oriente Médio, o ancestral em comum desses Leviim. Né? Então, se a gente for levantar perguntas, né? Será que esses achados aí de DNA batem com a narrativa bíblica? Né? Em primeiro lugar, quero lembrar que a sequência de DNA que eu acabei de mostrar para vocês aqui são diferentes dentro do Y entre Kohanim e Levim. E lembrando que, pelo menos a narrativa bíblica, né, o Aaron Cohen era um descendente direto masculino de Levi. Então, eles deveriam ter exatamente o mesmo Y. Né? Mas os estudos mostram aqui marcadores de Y diferentes. Vários Kohanim têm marcadores de DNA diferentes daquele JP58, vários Levim têm marcadores diferentes desse R1A. O ancestral comum dos Levim viveu numa época mais recente do que a Bíblia conta, há cerca de 1.743 anos atrás. Mas o ancestral comum dos Kohanim viveu numa época semelhante à contada na Bíblia, há 2 a 3 mil anos atrás. Tá? Então, uma vez eu perguntei para o meu pai, quando ele era vivo ainda, né? Pai, por que nós somos Levim? Nós somos Levim, porque todos os Raskin são Levim. Não, mas eu disse, eu sei, mas eu quero saber por que nós somos. Não, nós somos Levim porque o meu avô, o meu pai, né, que é o meu avô, falou que nós somos Levim. Ah, tá. E quem que disse para ele que nós somos Levim? Foi o meu avô que falou para ele que nós somos Levim. Né? Daí eu falei, bom, tá bom, então somos Levim. E a vida toda fomos Levim, meu pai já faleceu até, né? Levi, assim como o avô, pai dele e o avô dele. E daí eu resolvi fazer esse teste de ancestralidade para ver e confirmar, né, que nós todos éramos Levim. Imaginei que ia cair naqueles 2/3 lá que são Levim. Ao fazer o meu teste, qual foi a minha surpresa? Bati nos 12 marcadores dos Kohanim. Cohen completo aqui. Recebi um diploma de Cohen. Né? Então, isso é para vocês verem como esse tipo de análise traz surpresas. Né? Depois, nesse momento, eu fui falar com o Rabino aqui em Curitiba. Rabino, aconteceu uma coisa muito estranha aqui.
agora eu não sei se eu sou Cohen ou sou Levi. O que eu faço? Ele falou, olha, quando for interessante para você, seja Cohen. Quando for interessante ser Levi, seja Levi. Outro mistério que tem na história judaica, né, que todo mundo que está ouvindo aqui conhece, não preciso explicar, né, é a história das 10 tribos perdidas, né? E a terra de Canaã foi prometida por Deus a Abraham, né? E ali se estabelecendo com Isaac e Jacó. E depois de uma época de escassez, o Jacó e seus filhos foram para o Egito e de lá, guiados por Moisés e Arão, retornaram para Canaã, né? E as 12 tribos eram descendentes dos 12 filhos de Jacó. E o Moisés liderou as 12 tribos pelo deserto do Sinai. Então, aqui está, né, uma árvore genealógica, os 12 filhos de Jacó, né? Cada um deles recebeu lá uma terra para formar as 12 tribos. E isso se manteve assim até a época do rei Davi e do rei Salomão, mas depois que o rei Salomão morreu, teve uma guerra civil, né? E esse reino foi dividido, né, em dois. Ficou o reino de Israel, com israelitas, né, ao norte, né? E o reino de Judá, com os judeus, ao sul. E aí, então, esses reinos coexistiram até 721 a.C., né? Mas daí os assírios conquistaram o reino de Israel, destruíram o primeiro templo, e essas populações aqui praticamente sumiram do relato bíblico, essa que é a verdade, né? O reino de Judá ainda conseguiu sobreviver por mais um século, mas também em 587 a.C. foi conquistado pelos babilônios, né, pelo Nabucodonosor, né? E depois os assírios também foram conquistados pelos babilônios pelos persas, e aí o Ciro permitiu que os judeus voltassem e construíssem o segundo templo, né? Mas esses 10 tribos aqui de Israel, nunca mais se ouviu falar nelas na história. E aí tem a história das 10 tribos perdidas, né, de Israel. E se vocês forem ler sobre esse assunto, vão ver que existem inúmeras populações espalhadas pelo mundo que dizem ser descendentes das 10 tribos de Israel. Eu selecionei aqui umas 6 ou 7 que são as mais, assim, digamos assim, conhecidas, né? São os judeus da Índia, judeus da Etiópia, esse talvez o mais conhecido de todos, né? Os Falachas, o grupo dos judeus negros da África do Sul, dos Lembas, da Nigéria, do Afeganistão, de Gana, e todos eles, cada um deles tem uma história muito peculiar, que não temos tempo aqui para entrar em cada uma, mas todos se dizem descendentes dessas 10 tribos perdidas, né? E então você pode fazer uma análise de DNA nessas populações e ver se o DNA, principalmente do Y deles, bate com essa sequência do DNA bastante frequente nos judeus, né? E isto já foi feito e foi visto que, aparentemente, quase em todos esses casos, o DNA não bate assim de maneira clara com a ancestralidade judaica. Então, aparentemente, estas crenças judaicas, que muitos desses grupos têm crenças, Shabbat, Brit Milá, Kashrut, tudo isso, Beit HaKnesset, mas parece ser algo mais cultural do que algo ancestral. Bom, e os sefaradim, porque muitos desses estudos que eu mostrei são feitos por pesquisadores ashkenazim, e que puxam a brasa para os ashkenazim, essa que é a grande verdade, né? E não que não tenham pesquisadores sefaradim, tem excelentes, por sinal, mas a maioria dos estudos são feitos lá nos Estados Unidos e são feitos por ashkenazim. Mas é claro que foram feitos estudos no sefaradim também, e esse quadro aqui mostra claramente, né, que a ancestralidade dos ashkenazim, ela colide, obviamente, com a ancestralidade do sefaradim, e esse subgrupo, se é que eu posso chamar dessa maneira, difere dos outros, inclusive dos nossos primos próximos, palestinos, drusos, beduínos, é mais separado, eles são mais juntos entre si, obviamente, do que ashkenazim e sefaradim. E os outros, então, europeus, aí já é bem mais diferente também, né? Muito bem. Falamos bastante sobre análises do cromossomo Y. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a análise do DNA mitocondrial, né, dentro da ancestralidade judaica.
E no primórdio, né, nos primórdios, dizem, né, que o judaísmo era transmitido de pai para filho homem. Ou seja, o judeu era o filho do pai judeu. Né? Depois, em alguma época, entre 200 antes de Cristo e 500 depois de Cristo, e aí até hoje, né, o status religioso, né, de judeu passou a ser definido pela descendência materna, como todos aqui sabem também. Né? Isso é interessante porque os estudos do DNA mitocondrial vão trazer a ancestralidade materna à tona. Né? E esse trabalho é o mais importante que teve sobre o estudo do DNA mitocondrial em judeus Ashkenazim, né? E os resultados foram, acho que não posso usar outra palavra a não ser surpreendentes. Ao analisar sequências do DNA mitocondrial de vários judeus europeus, né? O que eles encontraram? 40% da população, bem, estudaram 583 judeus Ashkenazim e 11 mil pessoas que não eram judias no DNA mitocondrial. O que eles encontraram? 40% da população Ashkenazi, e aí vale homem e mulher, porque todos têm o DNA mitocondrial, né? Claro, ele tem ancestralidade materna, como expliquei, mas todo mundo tem o DNA mitocondrial. 40% da população Ashkenazi tem só 4 tipos, né, de sequências do DNA mitocondrial. Ou melhor falando, 4 sequências do DNA mitocondrial explicam 40% da população Ashkenazi. Impressionante, né? Eu botei em vermelhinho, para vocês lembrarem, aquele que era da minha família, lá que eu falei lá no começo, né? Não por acaso é um desses 4, né? E não foi encontrado em europeus não judeus, com exceção, obviamente, de raros casos. Isso tem uma implicação impressionante, porque 40%, então, dos atuais 8 milhões de judeus Ashkenazi são descendentes de apenas 4 mulheres de origem pré-histórica europeia, que viveram há aproximadamente 1000 anos atrás. Impressionante, né? Indica que muitos homens judeus Ashkenazi se casaram com mulheres não judias na Europa mediterrânea, em especial na Itália. Está aqui, os 4 marcadores. Tudo bem que 60% tem marcadores mitocondrial que não são nenhum desses 4. Né? Vocês estão vendo, então, devem estar chegando às suas próprias conclusões, que não são coisas absolutas e determinantes, mas que existe alguma coisa em comum da ancestralidade do povo judeu. Só esse slide aqui seria o suficiente para isso, né? Então, 20%, quando você faz o teste do DNA mitocondrial no judeu, 20% vai ter esse marcador, 9% esse, 6% esse, 5% esse. É muita coisa, né? No Sefaradim, essa variabilidade do DNA mitocondrial é maior, não é assim de 4%, né? A hipótese, né, que os Sefaradim, que são, né, descendentes dos judeus espanhóis e portugueses, que foram expulsos, né, na Inquisição, era uma população grande no século XVIII, tinha pelo menos 200 mil foram exilados, né? Enquanto os Ashkenazim tinham uma população, na época, menor, então tinha uma variabilidade genética menor. Já o Sefaradim, uma variabilidade genética maior ao nível do DNA mitocondrial. Muito bem, aqui já estamos evoluindo para o ano de 2010, na tecnologia genética, onde foi possível você agora analisar o genoma inteiro da pessoa. Não só o mitocondrial, não só o Y, também o mitocondrial e o Y, para trazerem essas peculiaridades que eu já falei, mas começou a ser possível se estudar todos os cromossomos, os 23 pares de cromossomos e mais o DNA mitocondrial. Isso começou a trazer respostas para perguntas que antes não dava para responder só com o mitocondrial e com o Y, né? E uma delas é essa pergunta aqui, que é até hoje muito intrigante: da onde vieram os judeus Ashkenazi, né? Eles vieram lá da Alemanha, da Polônia, da Rússia, como quase todos os Ashkenazim aqui vieram. A pergunta não é essa. Como é que eles foram parar lá? Né? Na Alemanha, na Polônia, na Rússia, tantos Ashkenazim, tantos, né? Então, eles começaram a se assentar no Vale do Rio Reno, né? Entre a Alemanha e a França, a partir do século VIII. O imperador Carlos Magno incentivou isso bastante. Mas 3 séculos depois, surgiram na Polônia milhares, para não dizer milhões de judeus, né? Em tamanho e distribuição geográfica enorme. Como que isso aconteceu? Tem 2 principais hipóteses para explicar.
Uma se chama a hipótese mediterrânea, que é a mais óbvia, né? Vieram, né, os judeus da diáspora depois da destruição do Segundo Templo, né? Passaram pelo norte da África, pelo sul da Europa, principalmente pela Itália, se estabeleceram ali no Vale do Rio Reno, né? E dali eles se expandiram para a Polônia e para a Rússia, como nós vamos ver. Mas tem uma hipótese alternativa, que esses Ashkenazim não vieram do Oriente Médio, e simplesmente eles seriam frutos de miscigenação e conversão de um povo chamado Khazar, que já era da Europa, né? E que o chefe lá dos Khazares queria adotar um monoteísmo e converteu toda a população dele ao judaísmo, né? Então, essas são as hipóteses. Então, uma hipótese é a hipótese mediterrânea, mais ou menos 1000 depois de Cristo, assentaram no Vale do Rio Reno, com perseguições que aconteceram, migraram para o oeste, Polônia, Rússia e Lituânia, da onde quase todos nós, Ashkenazim, somos, né? E de lá, então, eles se expandiram para o resto do mundo. E a outra hipótese é essa hipótese Khazar, descendentes dessa tribo turca, né, da Ásia Central, no nordeste do Mar Negro, que o rei escolheu uma região monoteísta, né? Interessante que essa teoria dos Khazares, ela acabou sendo, vamos dizer assim, ideologizada, no sentido de que as pessoas que começaram a defender essa teoria, elas tinham algum viés ideológico. Por exemplo, um dos primeiros defensores da teoria Khazar, né, não está aqui, foi um historiador que ele achava, judeu, né? Aliás, todos são judeus os que defendem a teoria Khazar, interessante. Que ele achava que, se fosse provado que os judeus vieram, os Ashkenazim vieram desses Khazares, então não teriam vindo da idade do Oriente Médio, então os judeus não poderiam ser responsabilizados pela morte de Cristo. E não sendo responsabilizados pela morte de Cristo, não deveria haver antissemitismo. Ingenuidade assim, né? Quem dera fosse isto e fosse assim. Mas essa era a ideia, porque se eles não vieram do Oriente Médio, então os judeus não mataram Cristo, enfim. Então, eles começaram a defender essa história, né? Depois, mais recentemente, outros pesquisadores de esquerda também passaram a defender essa história porque eram contra o sionismo, né? E achavam que, então, não deveria haver um retorno para aquela terra, se aquela terra, na verdade, não era dos judeus. Bom, e aí vários estudos foram feitos em relação a isto, né? E existem argumentos bem mais fortes para a hipótese mediterrânea, é verdade, tá? Porque os resultados da hipótese de Khazar não foram reproduzidos em outros estudos, tem essa questão do viés ideológico, alguns acham que os pesquisadores já sabiam o resultado das pesquisas e torturavam os dados para que eles respondessem aquilo que eles queriam, né? Não explica a similaridade entre Ashkenazim e Sefaradim, né? Como é que esses Ashkenazim nascidos lá no meio da Europa, como é que explicar os estudos de DNA que mostram ampla similaridade entre Ashkenazim e Sefaradim, né? Não explica esse compartilhamento de parte do DNA entre judeus do mundo todo, né? Mas uma pequena contribuição desses povos Khazar não é descartada totalmente, tá? Outra questão que a análise do DNA pode ajudar, e tem sido muito interessante, e aqui tem um ponto bem peculiar que toca a todos nós aqui, né? É a questão da ancestralidade judaica aqui na América Latina, né? Então, todo mundo sabe, né, que os reis católicos Isabel e Fernando ordenaram a expulsão, né, daqueles que, né, não quisessem se converter ao cristianismo, né, na época da Inquisição, em 1492, né, e apesar de que era proibido, muitos fugiram lá da Espanha e depois, poucos anos depois, de Portugal, né? Inclusive, por coincidência ou não do destino, logo depois que isto foi promulgado, o tal do édito da expulsão dos judeus, né? O Colombo saiu para a sua primeira viagem, se não me engano, foi até no mesmo ano, né? E então, hoje se tem uma ideia bem clara de que muitas populações daqui da América Latina são descendentes desses judeus, muitos deles que nem sabem que são judeus, né?
com a história toda dos cristãos novos, que não precisa nem contar aqui, porque todo mundo conhece, né? Então, este pesquisador aqui, recentemente, veja que agora nós estamos falando já de dezembro de 2018, ele fez esse trabalho maravilhoso aqui com populações da América Latina, dos conversos, né? Estudando o DNA de populações da América Latina e comparando com o DNA da Europa, principalmente da Espanha e de Portugal, né? Uma pena para nós aqui do Brasil que o grupo que menos tinha pessoas nesse estudo, que foi menos recrutado, foi justamente os brasileiros. Então, aqui 377, milhares, né, de pessoas do Chile, milhares do Peru, da Colômbia e do México. Do Brasil, só 377 participaram, e a grande maioria, acho que todos, na verdade, eram do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul também se não espera tanta ancestralidade sefaradi lá no Rio Grande do Sul, né? É uma pena. É uma pena e uma oportunidade, porque aqui existe uma oportunidade muito grande de se fazer um estudo desse na população brasileira, principalmente do norte e do nordeste do Brasil. Eu tenho certeza que o dia que isso for feito, os resultados vão ser absolutamente surpreendentes. Não no sentido de que vamos encontrar a ancestralidade judaica, porque isso é mais do que óbvio, né? Mas a proporção, eu tenho certeza que vai ser surpreendente para todos, né? Então, aqui, só mostrando os resultados desses estudos, mostrando uma ancestralidade bem importante. Vejam isso aqui, ó. De 6.500 latino-americanos que participaram da pesquisa, 1.495 tinham mais de 5% de ancestralidade. Para ter uma ideia de quanto foi esse impacto, a população da América Latina, pelo trabalho, apresenta uma afinidade maior com o perfil genético dos judeus sefaradim que os próprios espanhóis. Que tal? Tá? Não dá para generalizar para toda a América Latina, porque tem que fazer estudos em outros países, como, por exemplo, no Brasil, né? Mas mostra que os estudos de DNA podem mostrar esta migração, né? Esta diferença geográfica migratória, que é isso que a análise de ancestralidade faz. Ela tem a ver com história e com geografia, né? Nós vamos, no finalzinho, que já está se aproximando, mostrar isso para vocês. Muito bem. Realmente estamos indo já para o final, tá? E qual é o futuro desses estudos de DNA? Se o presente já é, na minha opinião, bastante impressionante, como isso que eu mostrei, o que vai acontecer no futuro? O futuro é estudar o genoma todo, não das pessoas que vivem hoje em dia, porque todos esses trabalhos que eu mostrei é comparando populações do mundo todo que vivem hoje em dia, contemporâneas, né? Mas o futuro é estudar as pessoas que viveram há milhares de anos atrás. Mas como que você vai fazer isso? Vai entrar numa máquina do tempo para fazer o exame de DNA de uma pessoa que viveu há milhares de anos atrás? Olha, mais ou menos isso, né? Porque hoje em dia você pode estudar o DNA de fósseis e fazer esse estudo de DNA de fósseis. Eu nem posso entrar muito a fundo, porque eu quero dar uma pinceladinha só em cada coisa, né? Mas eu quero mostrar de quando é esse trabalho aqui. Esse trabalho é simplesmente de junho de 2020, tá? Mês passado, feito por um grupo de pesquisadores de Israel, né? Publicado numa das melhores revistas científicas do mundo, a Cell, onde eles estudaram o genoma de fósseis da época do bronze, espalhados por vários pontos do que se chamava de Levante, né? Que é esta região zona toda aqui, que inclui Israel, mas também o Egito, o Sinai aqui, a Síria, a Jordânia, o Líbano, toda essa área aqui, né, do Mediterrâneo, lá no passado era chamada de Levante. E eles analisaram, então, o DNA de vários fósseis aqui, ó, encontrados em Sidon, um fóssil datado de 3.700 anos atrás, esse aqui de 4.500, vários pontos arqueológicos, Meguido, né? E agora estão simplesmente comparando o DNA desses fósseis com o DNA dos contemporâneos naquela parte do planeta. Tá? E, sem entrar em muitos detalhes, né, eles estudaram 73 indivíduos de sítios arqueológicos, né, da Idade do Bronze, e mostraram evidências claras
de que diferentes grupos de cananitas são geneticamente mais parecidos um com o outro do que outras populações, né? Por exemplo, aqueles marcadores do Y que eu falei para vocês, aqui estão os diferentes marcadores nessa pizza nos homens contemporâneos, e olha a frequência desses marcadores, né? Lá nas amostras da época do bronze, bastante parecido. Mesma coisa no DNA mitocondrial, tá? Será que esses estudos todos populacionais, porque tudo que eu mostrei para vocês até agora são estudos populacionais, né? Será que eles têm aplicação também quando você parte para um indivíduo único, né? São os testes de ancestralidade que as pessoas têm feito cada vez mais hoje em dia, né? Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção, né? Você gostaria de saber quem são os seus ancestrais de 500, 1.000, 3.000, 10.000 anos atrás? Está tudo dentro do núcleo e do citoplasma da tua célula, né? E com o exame da saliva, onde tem DNA, você pode ter uma boa ideia aí dos teus ancestrais, né? Existe, então, um teste genético para investigar essa ancestralidade Cohen, tá? Mas, como eu expliquei para vocês, né, apesar de que 46% de todos os Coanim têm aqueles marcadores, obviamente 54% não tem. Então, se o teste não mostrar esse marcador Cohen, não quer dizer que você não tenha ancestralidade Cohen. A mesma coisa na ancestralidade dos Leviim. 2/3, ou cerca de 60%, tem aquele marcador, mas também tem 1/3 que não tem aquele marcador. Então, não ter aquele marcador não quer dizer que você é um Levi. É verdade que, se tiver, é muito provável que você tenha uma ancestralidade de pessoas Leviim, né? A mesma coisa do DNA mitocondrial que eu mostrei para vocês, né? Se você tiver um desses 4 marcadores mitocondriais, é muito provável que você tenha uma ancestralidade judaica. Obviamente, outros 60% dos judeus não têm esses 4 marcadores também. Então, aqui eu quero que vocês entendam a beleza, a utilidade e a falha que existe ao mesmo tempo nesse mesmo tipo de análise, né? O fato é que, como nós temos ancestrais em comuns muito próximos, né, todos os judeus compartilham cerca de 1 a 2% do seu DNA. Então, não que a gente seja primo, todo mundo, mas o compartilhamento de DNA é como se fosse primos de 3º grau. Não é da mesma árvore genealógica, compreende? Mas a ancestralidade de milhares de anos atrás, para não dizer mais do que isso, milhões, é como se fossem primos de 3º grau. Tá? Quando conversei com a Raquel sobre esta fala, ela me chamou a atenção de uma das coisas que eu falei numa fala anterior, que ela achou muito importante, e claro que eu também acho muito importante. Então, esse aqui eu trouxe em homenagem a Raquel, né? Que ela me falou o seguinte: esse tipo de estudo aqui, genético, que veio com o projeto do genoma humano, que demonstrou para sempre, sem retorno, de que o conceito de raça não tem base genética, tá? Então, como já tinha falado, 99,9% da sequência de 3 bilhões de letras são iguais entre 2 Homo sapiens, tá? E 3 milhões de letras podem variar de pessoa para pessoa. 2 pesquisadores fizeram trabalhos espetaculares logo depois do projeto Genoma Humano, já no ano de 2002. Tá? Esse foi um dos pesquisadores. Ele estudou essas variabilidades do DNA em vários grupos continentais, em vários grupos que nós socialmente chamamos de raças. Foi isso que ele fez. Tá? Ele queria investigar como é que era essa variabilidade em raças diferentes, né? E o que ele encontrou? Ele estudou 50 pedaços de DNA em 10 africanos, 10 europeus e 10 asiáticos, tá? E ele basicamente viu que a variabilidade do DNA entre pessoas dentro da África era muito maior entre eles do que comparando, por exemplo, um africano com um europeu. Tá? E, com isso, começou a desmoronar o conceito de
raça do ponto de vista genético. Logo depois, meses depois, esses autores aqui, cujos sobrenomes não deixam dúvida sobre a ancestralidade deles, né, fizeram o mesmo trabalho, só que com um número amostral muito maior, né, muito maior. Eles estudaram simplesmente 1.056 pessoas, de 52 populações de todos os continentes, né? E olha o que eles encontraram. 85% daquela variação do DNA está entre seres humanos dentro daquela população. Só 15% ocorre entre populações. Compreende o significado disso aqui? Dependendo do caso, o genoma de um indivíduo africano pode ter mais semelhança com um da Noruega do que com alguém da sua própria cidade na África. Raças não existem do ponto de vista da genética. E eu não quero que ninguém saia dessa conversa nossa confundindo o significado de ancestralidade com raça. Tá? São coisas bem diferentes, espero que eu tenha tido a capacidade de explicar isso aí para vocês, né? As conclusões são essas, que nas 2 últimas décadas houve um avanço nos estudos de DNA de maneira impressionante e que isso pode ser aplicado a diversas populações para entender uma série de mudanças geográficas e históricas que aconteceram entre elas. E daí não tem ninguém, neste ponto, não tem ninguém mais interessante do que o povo judeu, que passou por 5.700 anos e está aqui, né? Aparentemente não existe outro povo que passou por todo esse tempo e está aqui. Então, eles são muito interessantes do ponto de vista científico para serem estudados isso aqui, né? Esses padrões demonstram que quase todos os grupos de judeus da diáspora têm seus ancestrais, pelo menos em parte, no Oriente Médio há 2.000, 3.000 anos atrás. Mas tem graus de miscigenação diferentes, claro, dependendo do país que eles estão na diáspora, né? A história das linhagens Ashkenazi masculina e feminina é diferente. Mostra um número relativamente pequeno de fundadores que fez contribuições desproporcionalmente grandes para a variação da população Ashkenazi contemporânea. Mas nos últimos 3.000 anos não foi só um fluxo de genes, mas também um fluxo de ideias culturais e religiosas que contribuíram para formar o judaísmo, né? E os marcadores mostram que os judeus Ashkenazi não têm estado tão isolados assim como a gente pensava, e mostram de longa data a miscigenação das populações não judaicas. Ao contrário dos homens judeus, que têm marcadores do Y, que sugerem forte ancestralidade do Oriente Médio, as mulheres têm um forte componente europeu, em especial italiano. Essas evidências apontam, né, para uma miscigenação lá nas populações ancestrais, né, na forma de casamento entre homens judeus e mulheres europeias não judias, em especial italianas, né? Depois, essa população começou a se casar entre si novamente, né? As taxas de miscigenação, hoje em dia, significam que essa janela de oportunidade para fazer esse tipo de estudos estão diminuindo, né? A janela está se fechando, na verdade. Mas, por outro lado, nós já temos toda essa tecnologia para fazer os estudos hoje, ainda bem, né? Porque senão a gente não teria mais, daqui a 100 anos, acho que não daria mais para fazer esse tipo de estudo, não é verdade? E os testes de ancestralidade para pessoas são interessantes, eles são bem interessantes mesmo. Eu fiz o meu, consegui descobrir todas aquelas pessoas que eu mostrei para vocês, né? Mas eles não têm a capacidade de definir quem é judeu. Então, isso é importante, tá? Nem do ponto de vista científico, analítico, espero ter explicado para vocês, mas muito mais do que isto, do ponto de vista religioso, social, cultural, ser judeu é muito mais do que compartilhar sequências de DNA na ancestralidade, né? Destrinchar a genética do povo judeu desafia todas as teorias demográficas. Hipóteses do casar ou hipótese mediterrânea, nenhuma delas fecha totalmente. Provavelmente, no futuro, saberemos que a resposta é uma mistura de tudo isso aí. E esses estudos, é importante que eu saiba, e que todos vocês saibam, trazem implicações sociais, políticas, legais, médicas, impactam o futuro dos judeus. Não confundir ancestralidade com religião ou raça. É uma história, ainda bem, sem fim. E aqui fica o meu contato para vocês. Olha, acho que deu bem certinho o tempo desde que eu comecei a falar. Obrigado a todos.
Obrigado, Salmo. Foi maravilhosa, incrível, espetacular. E as perguntas que vão chegando, você respondendo na tua apresentação. Então foi muito, muito bacana. Eu queria para Raquel fazer algumas perguntas. Você pode, se quiser, parar de compartilhar a tela, assim você aparece maior na tela e Raquel começa com a primeira pergunta. Aqui estou. Só viram os slides, agora estão me vendo, né? Salmo, muito, muito obrigada. Foi genial. Eu não, assim, sempre aprende, né? Teve mais coisa. E obrigado pelo especial que você realmente essa questão de raça é sempre importante. As notícias que a gente vê, Black Lives Matter, acho que é sempre um assunto e mesmo as questões mais fundamentalistas no judaísmo têm uma tendência de trazer sempre essa pauta e acho que é um risco quando a gente fala, né, nessa sequenciamento de genética. Uma das perguntas, assim, 2, 3 pessoas escreveram perguntando se aqui no Brasil dá para fazer o teste de DNA e se fazem o sequenciamento busca de Cohen. Se dá para saber se é Cohen através, se você conhece, indica e como faz. Assim, pode ficar até um pouco chato eu fazer aqui propaganda, né? Não fiz isso durante 1 hora de palestra, na verdade, mas eu trabalho com isso há 30 anos, né? Eu tenho um laboratório de genética que faz a testagem desses marcadores. O meu próprio teste fui eu que fiz no meu próprio laboratório. E sim, a gente faz teste tanto para ver essa ancestralidade Cohen, quanto Levi, quanto mitocondrial, e também essa ancestralidade mais geral, que são dos 23 pares de cromossomos, nós fazemos no nosso laboratório. Essa pessoa queria saber, a Evelyn também quis saber se dá para saber da mulher. A parte Cohen da mulher, pelo mitocondrial que você falou também. Aí não dá pelo seguinte, porque a própria tradição Cohen, julgue isto como quiser, se quiser julgar como machismo ou como cultural, fica por tua conta como vai julgar, mas é uma tradição de homem para homem, né? Minhas filhas mulheres, pela tradição judaica, né? Elas não podem ser chamadas de Koanim, né? Então, e também tem a questão científica aqui, que as mulheres não têm as sequências, obviamente, do cromossomo Y, questão biológica, né? Simplesmente porque a mulher não tem o Y. Então, este teste de Cohen e de Levy não dá para fazer na mulher, mas dá para fazer na mulher o teste mitocondrial, daquelas 4 linhagens, e o teste amplo de ancestralidade, que vai mostrar toda a ancestralidade de milhares de anos atrás. E também tem uma pergunta que quer saber, você explicou depois, essa pessoa que me escreveu falou assim, agora você vai ser responsável por uma briga familiar. Ai. Já não basta a minha, quando eu tive que contar que a gente era Cohen. Não, tem uma pergunta aqui que fala assim, se vai ser feito também, em algum nível, essa sequenciamento do Sefaradim, se você tem uma... Porque você explicou por que você falou mais dos Ashkenazim, mas Sim, com respeito a esse sequenciamento Sefaradim. Não, isto, eu diria assim, por tudo que eu já vi, eu realmente tenho que admitir, pelos meus estudos, que inicialmente foi dada uma ênfase muito maior aos Ashkenazim. E vocês viram pela própria cronologia dos estudos. Só que agora, eu tenho que admitir também que está sendo dado mais ênfase até para o Sefaradim do que para os Ashkenazim, por causa da possibilidade de comparação dessa sequência de DNA dos espanhóis e portugueses com as pessoas do resto do mundo. Então, isso está sendo muito interessante. Eu confesso que eu mesmo já dei a dica ali, né, durante a fala, tenho vontade, né, de fazer um estudo aqui no Brasil também, com a população. Então, sim, é possível para o Sefaradim também fazerem, porque existem bancos de dados dos espanhóis e dos portugueses e também dos Sefaradim que fazem os testes, né? Então, quando um Sefaradi vai fazer o teste hoje, o DNA dele vai ser comparado com o banco de dados das pessoas que se auto-intitularam Sefaradim. Também vai ser comparado com aqueles que se auto-intitularam Ashkenazim e comparado com aqueles que não são judeus, que obviamente é a maioria, né? Então, sim, para o Sefaradim também é possível fazer o teste. É bem interessante.
Eu agora falando assim de mim, eu tenho uma avó paterna italiana. E era interessante quando meu pai do judaísmo italiano, mas acho que nas vezes você fala de, e a gente fala assim, é italiano, né? E é interessante quando você traz essa questão da ancestralidade ashkenazi italiana, e aí fica nesse meio, não é então ashkenazi, porque é italiano, É e verdade. esse judaísmo é muito interessante essas quatro linhas, né, Isso é muito interessante. italianas, essas mulheres e como é que vem essa ashkenazi É, todo dessas quatro mulheres. exatamente. Chega a ser até um pouco cômico quando eu lanço uma ideia aqui de falar que a Yiddish Mami e a mãe italiana, elas são parecidas, não é verdade? Ou são a mesma, né? Culturalmente, né? Culturalmente elas têm muitas questões em conjunto, a questão familiar, a proteção, a maneira de, a força da mulher, né? Muitas famílias matriarcais mesmo, né? Entre os italianos e os judeus contemporâneos, né? Então, se você for olhar por esse aspecto, chega a ser até engraçado, porque eles são parecidos mesmo, né? Aquela sua piadinha, né, da mãe judia, imagina a sogra, italiana judia. Eu não sei Próxima se o vez eu vou Rabino contar a tem, história. se o Rabino tem alguma pergunta. Maravilha, não, na verdade, as perguntas que estão aparecendo, o Salmo foi tão generoso, tão gentil, tão didático, que ele vai respondendo todas as questões, uma atrás da outra. Então, realmente, apenas agradecer a inteligência, o conhecimento e, claro, o convite para próximas atividades, porque teve perguntas sobre as doenças que a Ah, população sim, judaica sim, tem, mas expliquei que nós, por causa do tempo, decidimos isso, limitar isso, mas já fica o convite para uma outra oportunidade falar das doenças perfeitamente, amigo. genéticas que incidem muito mais na população judaica, que é importante para quem está pensando em ter filhos. Então, acho que abrimos uma porta que, se Deus quiser, vai ter outras oportunidades de participação. Será um prazer, que, na verdade, o meu dia a dia de trabalho é com as doenças genéticas hereditárias, né? É isso que eu faço no meu dia a dia e, então, desde já agradeço o convite do Rabino e vamos, se Deus quiser, estar juntos numa outra oportunidade para falar sobre essa questão dentro do judaísmo. Maravilha. Então, mais uma vez, eu quero agradecer muito, muito a Raquel, que nos trouxe de presente a Salmo e a tua generosidade e como você conseguiu falar um tema tão complexo, tão difícil, árido, de uma maneira bem humorada, até negócio de futebol estava lá dentro. Italianos e os turcos estão felizes da vida, quando até casar, mas tudo bem. A Shalom é uma sinagoga igualitária e pluralista e todo mundo fica feliz. E Essa é a mais uma ideia. vez quero agradecer Elef Todot, Veot Todot. Muitas, muitas, muito, muito obrigado. A Leana te mandou um beijo, falou que Ah, fez o chinato com você, que isso, é um prazer ter você na comunidade, no chat, prazer e, o que ela. e também, já para todo mundo que está assistindo, nós temos já agendado para agosto, né? A nosso próximo encontro, quando você vai falar de genética em família na Shalom. Queremos agradecer todo mundo que esteve com a gente agora nessa tarde. Se gostou, espalha, divulga o nosso YouTube. Muito, muito obrigada, Salmon. Realmente uma delícia escutar você falar. Já recebi aqui uns WhatsApps agradecendo a sua fala, generosidade, simpatia. Muito obrigada. Eu que agradeço mesmo, né? É uma honra para mim ter sido convidado. Espero realmente que tenham gostado, porque foi uma grande honra e já antecipadamente aí já desejo um Shabbat Shalom para todos aí e espero estar de novo com vocês numa próxima oportunidade. Obrigado.